Vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo capítulo 16. Vamos ler todo o capítulo. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um o quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é o do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Era como semente de coentro, branco, e de sabor como bolos de mel. Disse Moisés:
Esta é a palavra que o Senhor ordenou: dele encherás um gomer, e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. E comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomer é a 10ª parte do efa. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos por Tua palavra. A Tua palavra, ó Pai, tem orientado a nossa vida, tem nos apontado Cristo, que é a nossa salvação. E a Tua palavra, Pai, tem dirigido os nossos caminhos, as nossas ações, a nossa mente. A Tua palavra, de fato, Pai, é luz e é lâmpada para os nossos pés, para os nossos caminhos. Nós queremos, nesta consciência, Pai, nesta certeza, pedir que mais uma vez o Senhor haja no nosso coração. Nós reconhecemos, ó Pai, o quanto somos tardios em ouvir, o quanto somos de difícil entendimento. Ó Pai, pedimos que o Senhor, de fato, exceda a nossa limitação, através do poder do Teu Santo Espírito, aplicando a Tua palavra à nossa vida, fazendo-a clara à nossa mente, para que nós não tenhamos aqui, Pai, um ritual apenas, mas que a Tua palavra, que é poderosa, destrua os nossos conceitos errados, ó Pai, e construa os conceitos corretos na nossa mente. Ajuda-nos, ó Pai, a colocarmos a nossa mente submissa, cativa à Tua palavra, de modo que sejamos transformados por ela. E sabemos que o Senhor assim o fará, porque o Senhor mesmo nos diz que a Tua palavra não volta vazia, Pai. Ajuda-nos para que ela venha não nos condenar, mas edificar a nossa vida, Pai. Destruir caminhos errados e nos colocar nos caminhos certos, Pai. Nós reconhecemos que somos totalmente dependentes e finitos, mas cremos no poder do Teu Santo Espírito, Pai, que age na nossa vida como quer e de acordo com a Tua vontade. Abençoa-nos, portanto, é o que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, viajar cansa. Viajar de vez em quando é bom, mas viajar com frequência é bastante cansativo. Imagine se você estivesse ali junto do povo de Deus no deserto, 40 anos viajando. Imagine se todos os dias acordando e indo dormir em situação de viagem, com bagagem empacotada, e isso durante 40 anos. Para alguns, essa viagem durou a vida inteira. Eles não sabiam o que era uma situação de não viagem, porque imagine uma viagem que dura 40 anos. A multidão de pessoas era gigantesca. Eram tendas por todos os lados. Tendas, animais amarrados, uma multidão. O texto bíblico fala em cerca de 2 milhões, as contas chegam a cerca de 2 milhões de pessoas. Quando a nuvem se movia e os primeiros do povo começavam a marchar, tudo indica que os últimos do povo iriam marchar horas depois e talvez dias depois. E a vida, ela tinha a sua dinâmica dentro dessa multidão de pessoas marchando pelo deserto. Nesse meio tempo, então, crianças nasciam, as mulheres tinham seus partos. Nesse meio tempo, pessoas morriam, os mais velhos morriam e eram enterrados. Era uma dinâmica de vida dentro de uma viagem, de uma grande viagem que não acabava nunca. Uma viagem que durou 40 anos. Mas eis que logo no início dessa viagem, quando o povo começou a murmurar com saudades da comida do Egito, Deus providenciou o alimento caindo do céu. Começou a cair do céu como que uma escama branca. O texto fala semelhante ao bidélio, semelhante à semente de coentro. Nós podemos imaginar uma escama mesmo branquinha que caía todas as manhãs e forrava o arraial do povo de Deus. E eles iam, juntavam aquelas escamas brancas,
numa medida que nós falaremos, e eles cozinhavam aquelas escamas que se derretiam e faziam um pão doce, um pão com gosto de mel. Esse foi o alimento que soberanamente, miraculosamente, Deus fez que o povo tivesse naqueles dias. O povo perguntou para Moisés: maná. Maná. Maná é em hebraico, o que é isto? Maná. E Moisés respondeu: isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Por isso que mais para frente o texto diz que o nome daquelas sementes que caíam do céu, daquelas pequenas escamas, foi dado, o nome que foi recebido foi de maná, em referência à pergunta que todos ficaram fazendo: maná, maná, o que é isso, o que é isso? E aí o nome ficou a própria pergunta. Mas o maná, meus irmãos, era mais do que alimento. Nós temos no maná uma riqueza de significados que apontam para o nosso Deus. E mesmo nós, povo da nova aliança, povo depois de Cristo, podemos ter algumas lições preciosas para a nossa vida sobre o maná. E a primeira lição que nós podemos ter fala sobre o sustento do Senhor. O maná aponta para o sustento do Senhor. Do versículo 1 ao versículo 4, nós temos aqui a descrição de que o povo de Deus estava no deserto. Êxodo capítulo 12, verso 37, fala em 600.000 homens. E essa contagem de homens geralmente era feita de 20 anos para cima. Contava-se os homens para saber a força do exército. 600.000 homens de 20 anos para cima, sem contar crianças e mulheres. Nós podemos imaginar, meus irmãos, naqueles tempos em que eram muitos filhos, que haveria ali no mínimo 2 milhões de pessoas. O povo, quando sai do Egito, leva comida, conforme Êxodo capítulo 12, mas a comida vai sendo consumida e chega um momento em que a comida acaba. No deserto, é óbvio, não há árvores, não há plantas, não há raízes. Então não havia como do deserto eles tirarem o seu sustento, a sua provisão. E conforme Deuteronômio 8, verso 2 e 3, que nós lemos no começo do culto, eles passaram fome de fato. Diz lá Moisés ao povo: ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam. Meus irmãos, o maná é o sustento que vem do Senhor. É um milagre. No deserto não tem alimento, mas Deus fez com que o alimento caísse do céu, e de uma forma miraculosa. Aqueles que não acreditam em Deus podem dizer: isso foi um evento natural, coincidiu que naquela época caíssem umas escamas do céu. Ok, mas as escamas pararem de cair no sábado é um evento muito inteligente, não é? As escamas caem 6 dias e no 7º dia elas não caem. É óbvio que foi o poder sobrenatural do nosso Deus alimentando o seu povo, alimento que cai do céu. Meus irmãos, Deus foi o sustento do seu povo ali no deserto. As vestes, as sandálias não envelheceram, não faltava água. Em pleno deserto, Deus fazia com que de uma rocha, e nós não temos uma informação se era uma rocha que o seguia, ou se Deus providenciava a rocha, mas da rocha que aponta para Cristo saía água. Sempre havia uma rocha saindo água para que o povo não passasse sede. E note, 2 milhões de pessoas, Deus os abastecendo em pleno deserto. Não faltou luz, não faltou sombra. No deserto, a temperatura durante o dia é muito quente, mas Deus colocou uma nuvem para que o povo andasse na sombra. À noite no deserto, a temperatura ela se inverte, ela vai para graus negativos. O clima no deserto é muito frio à noite. Diz o texto que Deus mantinha uma coluna de fogo, uma nuvem de fogo estava acima do povo de Deus, aquecendo o povo, para que eles não morressem congelados naquele deserto. Deus cuidou do seu povo, sustentou o seu povo em pleno deserto. Assim, meus irmãos, o povo deveria colher aquelas escamas finas na quantidade de 1 gomer. 1 gomer equivale a 1 litro 760 ml. Eu sei que
litro é medida líquida, mas foi o critério que Deus estabeleceu. Eles tinham lá uma espécie de receptáculo, uma espécie de vasilha, que era o gomer, que cabia essa quantidade de líquido, e eles deveriam então colocar ali as sementes para que atingisse por pessoa, por família, por pessoa na verdade, 1 litro e 760 ml por pessoa. E eles iriam moer esta semente, cozinhá-la, até que ela se transformasse num pão saboroso. Mesmo com tantos milagres, meus irmãos, com Deus sustentando o povo em pleno deserto, o coração de muitos permaneceu incrédulo e permaneceu ingrato. Este povo tinha sido privilegiado. Esse povo havia saído do deserto com muitos sinais e muitos poderes. Esse povo tinha visto as 10 pragas. Esse povo tinha visto o mar vermelho se abrir e eles passarem a pés enxutos, e o exército que os perseguia morrer afogado. Mas mesmo assim, esse povo estava aqui no começo do nosso texto, murmurando contra o Senhor e se lembrando das comidas que eles comiam no Egito. Muitos aqui preferiam ser escravos no Egito, de barriga cheia, do que terem a liberdade no deserto, sendo alimentados pelo Senhor. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos em igual situação. Por vezes nós duvidamos que a mão poderosa do Senhor está sobre nós, nos sustentando, cuidando da nossa vida. Por vezes nós agimos exatamente como o povo de Deus agiu no deserto. Nós temos testemunhado o poder de Deus sobre a nossa vida em eventos diferentes, mas por vezes duvidamos do seu poder. Devemos nos lembrar das palavras de José a Tomé: não sejas incrédulo, mas seja crente. Deus disse que iria fazer cair pão do céu para alimentar a multidão, e ele assim o fez. E durante 40 anos, aquela multidão peregrinou no deserto, alimentada por Deus, e nem um dia, nem um apenas faltou o pão. Comida dos céus. Veja como Davi retrata poeticamente este episódio. Abra sua Bíblia no Salmo 78. Salmo 78, dos versos 18 a 25. Salmo 78, do 18 ao 25. Salmo 78, do 18 ao 25. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também, ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar do céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e voláteis como areia dos mares. Veja os nomes que Davi dá ao maná: cereal do céu, pão dos anjos. Que privilégio, irmãos! O povo de Deus no deserto, numa situação que seria de morte, e Deus manda cereal dos céus. Deus manda pão dos anjos. Que privilégio esse povo teve de receber comida vinda das mãos de Deus, comida tão doce como a própria palavra de Deus. Este é o Deus da providência de fato, é o Deus que sustenta o seu povo, é o Deus que nos sustenta. Meus irmãos, aqui nós temos que fazer uma grande explicação, uma grande ressalva. Hoje o mundo evangélico usa esse tipo de mensagem para dizer que você não pode passar por necessidade, que você tem que ficar rico, que você não pode passar por privações. Note, Deus promete sustento, Deus não promete riqueza.
Deus promete que não falta o pão na nossa casa, que Ele nos sustenta. Mas Deus não promete luxo, Deus não promete conforto, Deus nunca promete na sua palavra riqueza. Nesse sentido, a oração de Agur nos ensina muito. Ela está em Provérbios 37 e diz assim: 2 coisas te peço, não mas negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. O Agur, em Provérbios 30, ele pede: não me dá nem a riqueza e nem a pobreza. A maioria de nós, meus irmãos, não está interessada em sustento. A maioria de nós está interessada em conforto financeiro, em luxo, em riqueza. Numa sociedade materialista como a nossa, consumista como a nossa, em que os profissionais de marketing fazem o seu trabalho de forma muito bem feita, o nosso coração é mais inclinado do que os nossos pais e avós a bens materiais. Mas nós não podemos seguir por este caminho. Nós temos que nos lembrar que a nossa felicidade não depende de coisas materiais. Eu já falei aqui que se nós trouxéssemos os homens e mulheres do Antigo Testamento para visitar a nossa casa, e eles vissem a quantidade de roupa que nós temos e a quantidade de sapatos que nós temos, eles nos chamariam de ricos imediatamente. Imediatamente. Porque os personagens do Antigo Testamento tinham no máximo 3 mudas de roupa. A grande maioria tinham 2 roupas, uma para o uso e a outra de reserva. E abra o seu guarda-roupa e eu te garanto que você tem mais do que 3 peças de roupa, sem contar os sapatos e acessórios, etc, etc. Riqueza, meus irmãos, é um termo relativo. Quem tem parentes no Nordeste já deve ter passado pela situação de o povo do Nordeste achar que vivendo aqui em São Paulo você é rico. Riqueza é algo extremamente relativo. Deus nunca nos prometeu riqueza, Deus nos promete o sustento. Sábias são as palavras de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Eu repito, o nosso mundo faz com que nós nunca estejamos contentes. O nosso mundo faz com que você sempre queira um outro celular melhor que o seu, um outro computador, um outro carro, uma outra roupa. A palavra de Deus, quando ela entra no nosso coração, ela produz contentamento. Ela faz com que você olhe para as coisas que você tem e agradeça a Deus. E você perceba que você tem muito mais do que grande parcela da sociedade tem. Deus tem te abençoado, Deus tem te sustentado. A primeira lição do texto, então, sobre o maná, é a lição quanto ao sustento do Senhor. O Senhor sustentou o seu povo no deserto. O Senhor continua sustentando a sua igreja, o seu povo. A segunda lição é sobre dependência. Em Deuteronômio 8, 2 e 3, nós lemos: Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deus deixou eles passarem fome para que eles percebessem que eles dependiam do Senhor. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, dizendo que ele, Cristo, poderia transformar as pedras em pães, Jesus citou justamente Deuteronômio 8, mostrando que ele dependia de Deus, não dependia de pães para sobreviver. Meus irmãos, de fato, nós dependemos de Deus. Deus usa coisas exteriores, mas Ele é a causa primária, nós dependemos dEle. Se Ele quiser, nós não passamos fome. Os missionários nos trazem histórias maravilhosas, e há pouco tempo eu li uma dessas de um pastor, que é um tio-avô meu, reverendo Hélio Nogueira Castelo Branco. Ele escreveu um pequeno livro com seus relatos pastorais, mostrando algumas dessas histórias, de não ter comida em casa para o jantar, e de repente bate na porta alguém dizendo: olha, Deus pediu para eu trazer
esse alimento para você, Deus tocou no meu coração. Os missionários, pare para conversar com missionários sobre experiências assim, e você terá várias, do cuidado de Deus. Eu repito, nós não dependemos de coisas exteriores, nós dependemos da causa primária, que é Deus. Quando Deus quer, você é sustentado, você não passa fome. Por isso nós precisamos depender de Deus e não dos bens. Uma das formas que Deus agiu para que o povo aprendesse essa dependência foi justamente a validade do maná. O maná não podia ser guardado. Diz o texto que nós lemos que o maná tinha que ser colhido diariamente, todos os dias. Voltemos lá para Êxodo 16 e observemos os versos 5, 19 e 20. Êxodo 16, verso 5. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Verso 19 e 20. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Irmãos, durante 40 anos foi assim. O povo colhia apenas o pão do dia, e no sexto dia eles comiam o dobro, para que o sétimo dia fosse santificado, e eles não tivessem trabalho de colher o pão. Durante 40 anos Deus mostrou que o povo precisava confiar no Senhor. Meus irmãos, o povo reclamava de tudo, o povo não queria depender de Deus, mas Deus os colocou para que eles nunca se esquecessem que o pão que caía do céu era Deus quem dava, por isso eles não poderiam armazenar. O coração humano certamente os inclinaria a juntar para o mês, juntar para o ano. É o mesmo, meus irmãos, que aconteceu com Jacó. Jacó foi um enganador por natureza. Jacó enganou seu irmão, seu pai, no episódio da primogenitura. Jacó era autossuficiente, se julgava muito esperto, não dependia de Deus, mas da sua força, da sua esperteza, até que ele lutou contra Deus no Val do Jaboque, e Deus mostrou que era mais forte que ele, e Deus deslocou a sua coxa, e a partir daí então, a cada passo, a cada manquejar de Jacó, ele vai se lembrar que um dia ele foi derrotado, que há alguém superior a ele. O povo de Deus tinha que aprender esta lição, a lição da dependência, e nós também precisamos aprender. Na oração que Cristo nos ensinou, Ele nos ensinou nesses termos: o pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia. Nós não pedimos o pão para a semana, nós não pedimos o pão para o mês, porque como o nosso coração é pecador, a nossa tendência é orar uma vez por mês pedindo o alimento do mês inteiro. Mas Deus nos ensinou uma oração que tem que ser orada todos os dias: Senhor, me dá o alimento de hoje, me dá o alimento de amanhã, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, porque isso faz com que nós oremos todos os dias ao nosso Pai, e nós dependamos do nosso Pai diariamente. Certa vez, conta-se, um adolescente estava com o tênis furado, e aí o pai estava sentado no sofá, e ele sentou-se na frente do pai e cruzou as pernas, de modo que a sola do tênis ficava para cima, com o buraco bem visível, e o adolescente ficou lá balançando o sapato para o pai ver o furo, e o pai olhou para o furo, olhou para o adolescente e ficou calado, esperando. E aí o adolescente indignado disse: o senhor não está vendo que meu tênis está furado, que eu preciso de um tênis novo? E o pai respondeu: eu vi que o seu tênis está furado, mas eu gostaria de saber se você percebe que você depende de mim. Eu gostaria que você pedisse, para que você percebesse que você depende de mim. Então Deus, meus irmãos, conhece todas as nossas necessidades. Deus sabe exatamente o alimento que nós precisamos, a roupa que nós precisamos. Antes de pedirmos, Ele já sabe toda a nossa necessidade. Mas é um exercício de humildade, de nós nos colocarmos diante do Senhor diariamente, dizendo: Senhor, eu preciso, eu reconheço que vem da Tua mão. Sabe por que a Bíblia fala do perigo das riquezas? Aliás, o texto de Paulo a Timóteo, capítulo 6, na sequência vai falar sobre isso.
que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos nessa cobiça se perderam. Porque quando o indivíduo se torna rico, ou quando o indivíduo tem dinheiro sobrando sempre na conta corrente, geralmente ele se afasta de Deus. Geralmente ele perde o senso de dependência de Deus. Ele acha que a conta estando no azul, ele não precisa pedir tanto, depender tanto do Senhor. Deus nos trata desta forma. Deus nos trata fazendo com que nós dependamos do Senhor. Porque, eu repito, alguns de nós, se fôssemos ricos, não estaríamos aqui na igreja. Não estaríamos. Deus nos traz porque Ele nos ama e Ele nos trata como filhos e Ele nos puxa para que nós dependamos dEle. Nas palavras do apóstolo Pedro, nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa necessidade, porque Ele cuida de nós. Um pastor chamado John Blanchard conta num dos livros a seguinte história. Vários anos atrás, enquanto pregava nos Estados Unidos, fiquei hospedado na casa de um jovem casal muito bem sucedido, rodeado da pompa do sucesso e do enriquecimento cada vez maior. Eles eram membros ativos de uma igreja muito animada em tudo que fazia, e meus hospedeiros pareciam estar constantemente nas alturas. Certa noite, quando o marido deu partida no carro antes de irmos para a igreja, ouvimos um grunhido assustado vindo debaixo do capô do carro. Quando ele abriu, estava ali o gato de estimação deles, olhando aterrorizado, com alguns pedaços de pelo a menos. Na mesma hora, meus hospedeiros renderam-se a um pânico desvairado e toda a sua confiança e animação desapareceram. Francamente, o aspecto deles era pior do que o do gato. Demorou várias horas para se recuperarem. Este incidente, diz o autor do livro, foi uma estranha ilustração de como a felicidade pode ser fraca e instável quando está separada da verdadeira felicidade e da verdade da afirmação de Thomas Watson: a felicidade não reside nas coisas exteriores. E eu achei essa ilustração tão atual, tão aplicável, porque por vezes nós conhecemos pessoas que têm muito dinheiro, que está tudo indo muito bem, às mil maravilhas, pessoas que falam com o nariz empinado, que têm uma autoconfiança, mas basta acontecer um episódio, uma doença na família, uma doença com animal de estimação, e as pessoas desmoronam, porque percebem que o dinheiro não compra tudo, porque percebem que o dinheiro, de fato, ele é ilusório. A nossa felicidade, meus irmãos, ela tem que estar baseada em Deus. A nossa segurança, a nossa dependência tem que estar em Deus. Porque se estiverem bens materiais, numa conta corrente com muito dinheiro, e Deus resolver tirar essas coisas, nós estamos acabados. A segunda lição do texto é sobre, então, a dependência que nós temos do Senhor. E a terceira e última lição aponta mais propriamente para Cristo. É uma lição sobre salvação. No meio do deserto, meus irmãos, sem alimentação, o povo morreria. Não há outro destino para aquele povo. Mas Deus o salvou por meio do maná. Mas mais do que isso, mais do que uma salvação imediata, o maná apontava para algo superior, para uma salvação definitiva. O maná apontava para Cristo, e é o próprio Cristo que faz essa relação. Abra sua Bíblia em João 6, de 30 a 40. João 6, de 30 a 40. O próprio Cristo, ele vai fazer a relação entre o maná e o seu ministério. João 6, de 30 a 40. João 6, de 30 a 40. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo.
Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, eles queriam um sinal. Eles queriam que Jesus, à semelhança do que aconteceu aos seus antepassados, fizesse cair pão do céu. E Jesus disse: Eu sou o pão. Eu sou o pão que caiu do céu. E na sequência ele mostra que eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. De forma, irmãos, que quando desce o maná no deserto, foi para a salvação do povo, uma salvação física, uma salvação da morte física. Mas aquele maná, ele já apontava para um verdadeiro e melhor maná, que era Cristo Jesus, o próprio pão que desceu do céu para alimentar o ser humano, para alimentar aquele que, tendo acesso a Jesus Cristo, nunca mais passará fome. Jesus tem então 3 semelhanças e uma diferença com o maná. As semelhanças: primeiro, a mesma origem, o céu. O maná e Cristo vêm do Pai. Segunda semelhança, a mesma singularidade. Não houve maná mais no período bíblico, e não houve Salvador, nem antes e nem depois de Jesus Cristo. Terceiro, a mesma suficiência. Com o maná o povo estava alimentado. Com Jesus Cristo nós temos a salvação eterna, não precisamos de mais nenhum acessório. E a diferença? A diferença é que Jesus é eficaz. O povo comeu o maná e todos os dias eles precisavam repetir. Com Jesus Cristo nós temos acesso a Ele uma vez e Ele nos salva para sempre. Ele é o pão que dá a vida eterna. Jesus é o pão da vida. Jesus é o único que satisfaz a nossa fome espiritual. Como disse Agostinho, por volta do ano 400, fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração só descansa quando encontra descanso em ti. Em Cristo a nossa busca termina. Em Cristo a nossa fome acaba. Cristo nos sacia. Cristo é o pão espiritual, é aquele pão que nós necessitamos. Depois de Cristo nós não precisamos de mais nada. Como quem come o pão da vida nunca mais tem fome, quem bebe da água da viva vida que é Cristo também nunca mais tem sede. A terceira lição desse texto é que o maná aponta para Jesus, a nossa salvação eterna, a nossa salvação perene. Irmãos, concluindo, viajar cansa. E quando você percebe que a nossa vida é uma espécie de viagem, é uma espécie de jornada, você já deve ter passado pela experiência de achar que viver também às vezes cansa. Viver é difícil. Como escreveu um pastor: estamos em uma jornada repleta de alegrias e tristezas, vales agradáveis, montanhas perigosas, conquistas animadoras e perdas mutilantes. Uma viagem caracterizada pela alegria, pela angústia, pela busca, pelo assombro, pela saudade. A nossa vida, ela pode ser representada como uma grande viagem, uma grande jornada. E quão perdidos nós estaremos nessa jornada se nós não estivermos Deus conosco, nos amparando, nos sustentando, cuidando de nós. Só em Deus nós temos o sustento. Só Ele é a nossa dependência, só nele nós temos salvação. Só com Deus nós podemos seguir por esta longa jornada, que para alguns está em 20, outros 30, 40 e alguns até 80 anos de jornada. Só em Deus nós podemos realizar essa jornada. Assim, meus irmãos, paremos de confiar em recursos humanos. Confie em Deus. Recursos humanos vêm e vão. A história está cheia de pessoas que tinham muito dinheiro e sofreram uma crise e ficaram sem dinheiro. Confie em Deus, não confie em recursos humanos.
Pare de depender de homens, pare de depender de pessoas e de opiniões das pessoas. Dependa de Deus apenas. Não tema a opinião das pessoas, tema a opinião de Deus. Se você está andando nos caminhos de Deus, a opinião dele basta. Pare de buscar salvação e socorro em coisas que não são eternas, em coisas que não salvam. Busque salvação em Deus. Se você ainda não fez isso, peça perdão pelos seus pecados, arrependa-se dos seus pecados. Só Cristo pode salvar a sua vida. Busque a Cristo e Ele não te rejeitará se você buscá-lo com o coração arrependido. Irmãos, viajar cansa e às vezes cansa bastante, mas quando nós temos Deus nos amparando, nos sustentando, quando Ele é a nossa dependência, a nossa salvação, é gratificante. Ele cuida de nós, Ele nos leva por jornadas por vezes difíceis, perigosas, mas pela sua mão nos amparando em cada momento. Que Ele continue assim nos abençoando. Amém.